alternância para material aqui. Esse negócio de tecnologia é bom, né? Porque a gente não precisa gastar. Traz uma coisa, só tem Bíblia, tem os bolsos do estudo, tem os slides, tem tudo aqui guardadinho. Esse negócio é bom, né? Tá. Vamos testar? Ah, isso. Então a gente já começa conversando sobre isso. Tá gravando já? Ótimo. Então, vamos. Hoje nós estamos fazendo uma migração dentro do tema das disciplinas espirituais, não é? Estamos fazendo uma migração de modalidade. Nós, até a semana passada, nós estudamos as disciplinas interiores, né? Interiores. O que são disciplinas interiores? Vamos fazer uma breve, acelerada, rápida recapitulação. Não quais, mas o que são disciplinas interiores? Qual a característica? Por que elas são chamadas de disciplinas interiores? Mas tudo que a gente faz não é espiritual? É do relacionamento nosso com Deus. Mas Deus não está em todos os nossos relacionamentos? Todos os níveis do nosso relacionamento? É porque é aplicada à nossa vida pessoal, exatamente. É aplicada à nossa interioridade, à nossa relação conosco mesmos e com Deus, não é? Então são disciplinas que trabalham o nosso caráter pessoal, a nossa individualidade, vamos dizer assim, né? O nosso relacionamento direto, pessoal com Deus, personalizado. Obrigado, meu irmão. Essa aguinha é uma benção. Então, vocês lembram quais são? Quantas são? As disciplinas da palavra que são? Quais são? Meditação e o estudo. Muito bem. E, além disso, que... Oração. Não está na ordem, né? Então, vamos lá. Solitude, silêncio, jejum e oração, né? São as disciplinas que nós separamos. É claro que nós estamos fazendo uma síntese, dependendo do autor, do escritor, do estudioso que trabalha isso, né? Ele acrescenta uma, subdivide algumas em disciplinas mais específicas. Mas como nós estamos nos introduzindo nesse tema, primeira vez que a gente tem a oportunidade de estudar isso sistematicamente aqui, então nós estamos simplificando bastante. Separamos 10 disciplinas, 5 disciplinas interiores, que são essas 5 que trabalham a nossa relação individual, pessoal com Deus, essa conexão pessoal com Deus, né? E temos as disciplinas, hoje começamos a trabalhar as disciplinas. Travou agora. Travou. Então, isso. Lembrando, porque a última que nós estudamos foi a oração. Lembra-se, para a gente falar uma aplicação para não passarmos batido, né? Você lembra que a gente falou sobre oração? Uma proposta de método para oração? Isso. Fizemos uma brincadeira, né? Que as nossas orações são muito aleatórias. Mesmo aquelas orações que têm um tema, elas muitas vezes são genéricas, são pouco focadas, são mais intuitivas, no sentido de que são, eu não diria nem intuitivas, são até mesmo pouco pensadas, né? Oração que é pouco pensada, elas tendem, não estou dizendo que sempre são, mas tendem a ser superficiais, porque a gente já tem dificuldade de concentração nas nossas orações. Se a gente faz oração assim no impulso, usando as expressões que a gente está acostumado, realmente as orações ficam ao acaso. Então, brincando com a palavra acaso, a gente propôs o acróstico acase, né? Acase. Aquele azinho está sombreado lá por causa do lustre ali, né? Acase, que são 5, vamos dizer assim, 5 etapas do nosso exercício de oração. Num momento de oração, você pode exercitar tudo isso. Olha só, olha que coisa interessante. Eu não falei na semana passada, mas faço questão de dizer. Nem sempre a gente dedica tempo para a oração. As orações são rápidas. Parece que a gente não tem tema para a oração. Parece que a gente não tem assunto para a conversa com Deus. É interessante. Mas quando a gente pega e faz essas 5 categorias, a gente vê
a imensidade de temas que a gente pode colocar na oração, né? O primeiro tema, adoração, momento de adoração diante de Deus, de elogio a pessoa de Deus, né? O C, a nossa confissão de pecados. O outro A, os nossos agradecimentos. O S, as nossas necessidades, nossas súplicas. E o I, a necessidade dos outros, a intercessão, né? Se a gente categorizar isso, a gente vai ver que realmente são temas distintos, não são? São bem distintos. Bem extensos, não só distintos, como são bem largos. Tem bastante coisa para tratar de cada um, especialmente o segundo, né? O segundo e o terceiro. Muita coisa para tratar. Confissão, tem muito pecado, a gente tem muito pecado. E agradecimento, Deus é tão bom, Deus tem muita coisa para dar para a gente, né? Só que a gente, já perceberam que a nossa oração geralmente fica centralizada no S e no I? Nas súplicas, na intercessão? Ou seja, nós somos pidões. Para nós e para os outros. Geralmente os outros são aqueles que a gente gosta mais, né? Não são todos os outros. São os outros que são mais chegados a nós. Então, por consequência, as nossas intercessões muitas vezes se tornam súplicas nossas. Porque nós queremos que Deus abençoe pessoas que nós amamos, porque nós também não queremos ficar angustiados por causa delas. Então, as nossas orações são muito egocêntricas muitas vezes, né? Então, esse sistema nos ajuda a sairmos de nosso umbigo, né? Sairmos de nós mesmos para exercitarmos a nossa vida de oração e seguirmos aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso. Em primeiro lugar, os interesses de Deus, aquilo que honra a Deus, que proclama a glória de Deus, e depois realmente com espaço para as nossas necessidades, né? Então, assim que a gente leva isso conosco para casa, para memorizar e para exercitar. Então, não ore mais ao acaso, ore ao acaso. Não, ore a Deus, por favor, né? Porque acaso parece o nome de um ídolo aí, né? Um ídolo mesopotâmio, Acase, né? É o Deus da desorganização. Então você ore com propósito, ore Acase, ok? Então, isso é só para a gente memorizar. A última disciplina interior que nós estudamos foi a oração. Ficou por último de propósito, porque é que a gente está mais acostumado. Então eu comecei a falar daquelas disciplinas da qual brota a nossa fé, que é a palavra, né? Aí passei pelo silêncio, solitude, que a gente fala pouco. Aliás, no silêncio a gente fala pouco mesmo, ou melhor, fala nada. O problema é que a gente quase não fala nada sobre o silêncio. E depois falamos sobre jejum, que é meio tabu nas igrejas tradicionais. Vimos que não tem nada de tabu, que é uma prática esperada por Jesus dos seus discípulos, né? Por parte dos seus discípulos, é uma parte uma coisa muito salutar para a nossa vida, e nossa vida espiritual, e nossa vida de saúde física também, né? A gente modera as nossas questões da vida, e terminamos na oração, que é aquela que normalmente a gente fala mais. Hoje nós vamos começar falando das disciplinas espirituais, que nós estamos chamando de disciplinas exteriores. Por que são disciplinas exteriores? Porque são as disciplinas da interação com o outro e com o mundo que nos cerca. São disciplinas que falam da nossa relação com o outro, com os outros e com o mundo que nos cerca. Elas não trabalham de nós para dentro, trabalham de nós para fora. Certo? Então também estão selecionadas 5 disciplinas espirituais exteriores. Vamos lendo juntos? Você pode ler em voz alta conforme for aparecendo, para eu poupar minha garganta. Então são essas 5 disciplinas exteriores que nós vamos enfatizar. Repito para vocês, se você for ler algum livro sobre disciplinas espirituais, sobre espiritualidade, pode ser que você encontre outras. Mas na verdade nós estamos fazendo aqui uma síntese daquelas que, de certa forma, nos são mais próximas e podem ser exercitadas com maior facilidade para pessoas que não têm um corte específico na sua vida, né? Não tem um perfil específico.
podem ser exercitados por qualquer cristão. Existem outras disciplinas que são disciplinas espirituais, mas são muito específicas, né? Então alguns autores até, por exemplo, consideram o celibato uma disciplina espiritual. Mas aí o próprio Paulo fala, né? Não é para qualquer um. Então, mas são aqueles que têm, exercitam como uma disciplina espiritual. Então a gente, vendo essas disciplinas, nós resumimos nessas 5. Você perguntou alguma coisa, Dalva? Tem duas comuns, né? Confissão e adoração. Na verdade, É comum, só quero dizer, é baseado numa casa. pense bem. Bem lembrado, a confissão e a adoração fazem parte da estrutura proposta para a oração. Contudo, essas aqui não são usadas interiormente. São usadas exteriormente. Né? Não são disciplinas particulares. São disciplinas que nós podemos chamar de disciplinas públicas, que acontecem na exterioridade da nossa vida, nas interações. E hoje, para a gente começar, estamos falando sobre a disciplina da comunhão. Bom, ora, qual o texto bíblico que a gente usaria para começar, para abrir o tema da disciplina da comunhão? Não. Não é um texto de ceia. O texto clássico fala sobre comunhão cristã. Sempre quando a gente pensa... Não, tem um mais simples. Quando fala da coletividade dos irmãos, da vivência em comunhão. Não, vocês estão indo para o Novo Testamento, é um no Antigo. Puxa, eu pensei que ia sair assim de primeira. Que eu não ia nem acabar a frase, já ia sair. Não é decepção, é que pelo contrário, vocês estão mostrando que a cultura bíblica de vocês é mais extensa do que o Salmo 133. Então, tá aí. Ó, leiam, por favor. Só vamos ler juntos. 1, 2, 3. Eu não coloquei todo o salmo, mas você percebe que tem espaço ali, né? Agora preste atenção. Eu pulei para o final do salmo agora. Essa é a primeira frase do salmo, vou para a última. Como diz? A última, leia. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vou ter que sair da frente de vocês, né? Estou obstruindo a visão de vocês. É interessante que o salmista, quando escreve, ele fala da alegria de estar, da comunhão cristã, da convivência dos crentes. Na verdade, ele não fala da comunhão cristã, porque ele não era cristão, né? Davi não era cristão, Davi era pré-cristão. No Antigo Testamento não tinha cristão. Ele era um servo de Deus, é claro. Ele fala da alegria dos irmãos conviverem. Mas ele fecha o salmo com uma expressão que a gente nem sempre dá o devido valor. Ele diz o quê? Ali ordena ao Senhor. Vejam só, ali aonde? Na comunidade dos salvos, na comunidade dos que servem a Deus. É interessante que, ultimamente, muitas pessoas se tornaram desigrejados. Você já ouviu essa expressão? Desigrejados. São pessoas que conviveram na igreja, às vezes, por longo tempo, e por alguma frustração, alguma mágoa, alguma decepção, se afastaram da comunhão, da comunidade cristã. É bem verdade que comunhão pode ser exercitada em grupos maiores ou em grupos menores, né? Há pessoas que saíram e nunca mais voltaram para a igreja. Porque realmente a comunidade cristã é muito ambígua, né? É verdade, porque ambíguas são as pessoas. Mas o curioso é que nesse lugar em que as pessoas convivem, que as pessoas erradas, pecadoras convivem, é aí que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Por isso, comunhão cristã
não é uma coisa fortuita, casual. É uma disciplina cristã, uma disciplina espiritual, né? Então, a Bíblia ensina para a gente que caminhar com Deus nunca deve ser uma caminhada feita solitariamente. Nunca. A caminhada com Deus precisa ser sempre acompanhada. A gente lembra que Deus formou com os seus escolhidos um povo. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pode considerar esse povo como um povo nacional, uma nação, Israel. Se a gente olha para o Novo Testamento, o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Você sabe de cor? Sabe? Você sabe de cor? Sabe, sim. O endereço sabe. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro coloca no plural, ele focaliza não na vida individual, mas na vida cristã como um povo, como uma nação. Ele transporta, ele como judeu que era, transporta a escolha de Deus de um povo nacional para o povo maior, que é a igreja, que são todos aqueles que reconhecem a Cristo como Messias. Então todos se tornam povo. Então nós somos um povo formado por famílias. Deus é Deus de coletividade, isso é muito importante. Deus não é apenas o Deus pessoal. É curioso isso. A gente enfatiza muito essa relação pessoal nossa com Deus, o que é certo também, né? Tanto que nós temos as disciplinas interiores. Mas Deus é um Deus de coletividade também. Deus é um Deus que cria um povo e quer que esse povo conviva em unidade e em comunhão. Então, viver em comunidade, para nós, é o nosso grande privilégio e é um grande desafio. É um privilégio porque essa comunhão dos discípulos de Cristo é o resultado do que Cristo fez. É o resultado do que Cristo fez na cruz. Se você esteve aqui no domingo passado à noite, o pastor Ivo pregou em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22, sobre os efeitos da morte de Cristo em reconciliar pessoas, não apenas com Deus, mas pessoas umas com as outras. Né? Nesse texto faz isso mesmo. Efésios 2, na primeira parte, que é até o versículo 10, fala da reconciliação de pessoas com Deus. E de 11 a 22 fala da reconciliação de pessoas com pessoas, através do que Cristo fez. Então, para nós é um privilégio viver em comunhão, em comunidade. É uma grande mágica divina, vamos dizer assim. Há uma canção dos Vencedores por Cristo, que tem uma parte que diz assim, viver o milagre de Deus, comunhão. É verdade, viver comunhão é milagre divino, porque nós todos somos pessoas difíceis. Agora, é um desafio também por causa disso, porque nós ainda temos a pecaminosidade em nossas vidas. E essa convivência é sempre, quanto mais próxima, quanto mais buscada, quanto mais exercitada, maiores são os arranhões que a gente vivencia, né? É verdade, é verdade. Como aquela ilustração da comunidade dos porcos-espinhos, né? Que os porcos-espinhos, para sobreviverem ao frio, precisavam estar juntos, mas os espinhos machucavam. Então, muitas pessoas optam por abandonar a comunidade e muitas vezes sucumbem ao frio que existe fora da comunidade cristã. Exatamente, né? Deveria matar mais, né? Mas a gente tem que aprender a conviver em Cristo. Fala, Eva, pode falar.
Isso. É. Tem um. É verdade. É verdade. Eu até diria, Eva, que a gente vê, mas a gente entende. A gente entende essas coisas. A gente não gosta, continua não gostando, mas porque a gente está também com os olhos fixos no Senhor, é Ele que dá a condição da gente perseverar. Porque, gente, parece um contrassenso, mas foi Ele que juntou essa gente difícil que somos nós. Se a gente olhar para os apóstolos, né? Que gente difícil, eram só 12, né? Eram só 12, ficavam discutindo entre eles quem era o maior entre eles, eram só 12. Né? Eram só 12. Então, o que acontece é que a proximidade, realmente, a gente descobre, a gente percebe coisas que a gente não gostaria de perceber. Tem uma frase, um versinho, que é cômico, mas é verdade, né? Diz assim, a esperança de viver com os santos no céu, ó que glória! Mas a experiência de viver com os santos na terra, aí já é uma outra história. É isso mesmo, nós somos diferentes. Né? Exatamente. Acho que é o Jean-Paul Sartre que falava que o inferno são os outros. Mas a comunhão, que é uma grande bênção, a gente não pode descartar isso. A comunhão cristã é uma grande bênção do Pai para nós. Mas muitas vezes ela pode se tornar uma séria dificuldade. Por isso é importante a gente olhar, deixar. E aí, uma coisa que é essencial para nossa vivermos em comunidade cristã, desenvolvendo comunhão cristã, é abandonarmos o idealismo. Abandonar o idealismo, a ideia de que a igreja será sempre perfeita, né? Tanto em relação às pessoas, como em relação à igreja, que é formada por pessoas. Né? A gente precisa abandonar o idealismo. Isso é essencial para a gente construir uma verdadeira espiritualidade comunitária. Olha só. Viver a comunhão segundo Cristo é um exercício de disciplina espiritual. A grande questão é que as pessoas chegam na igreja e esperam absorver comunhão automaticamente. Esquecem que isso é um exercício de disciplina espiritual. Não é uma coisa que acontece por osmose, sem esforço, sem dedicação intencional. Diga, Lídia. A gente pensa que está entrando para o céu. Isto. Mas, isso. Mais santas em Cristo, né? Isso mesmo. E dado o tempo decorrido, né? Sim. Aham. Sim, sim, sim. Mas eu acho a decepção das pessoas que acabam saindo, elas esperam essas pessoas, por algum motivo, não sei o quê, elas não conseguem ver que elas são iguais. É verdade. Eu continuei porque eu vi que eu sou exatamente igual. Tenho os seus pecados como eu tenho os meus. É verdade, é fato. Só Jesus Exato, só Ele é perfeito.
Agora, por isso que é importante a gente pensar em comunhão cristã nos dois sentidos, em a gente exercer a comunhão cristã, nos dois, isso que vocês duas falaram, é muito importante. Nós precisamos pensar o exercício da disciplina da comunhão cristã, tanto para nós desfrutarmos comunhão, como também para nós promovermos comunhão. Desfrutar porque precisamos aprender a conviver com as pessoas, sim, nos doar para as pessoas, fazermos amizades, e aí, voltando à ideia de que nós devemos deixar de lado o idealismo, é claro que dentro de uma comunidade cristã nós nos identificamos mais com as pessoas do que com outras. Algumas têm uma caminhada mais, que se identifica mais com a nossa caminhada de vida, de temperamento. Então, enfim, por N fatores, nós nos ligamos mais a uns e menos a outros. O fato de me ligar menos a outros não quer dizer que eu ame menos, apenas que eu tenho menos contato, que eu desenvolvo menos afinidade emocional com as pessoas. Mas é muito importante tanto que eu me doe para poder desfrutar dessa comunhão, como também eu cuide para que isso que Lídia estava nos lembrando não aconteça a partir de mim. Jesus falou isso, né? Que nenhum de nós deveria fazer tropeçar um dos pequeninos, né? Um dos mais frágeis. Então nós devemos cuidar não só para que eu possa desfrutar de boa comunhão na comunidade onde eu estou, que é importante, e para que eu desfrute eu tenho que investir algumas coisas que não nos são naturais, como eu também tenho que ajudar a promover a comunhão de outras pessoas, que às vezes têm uma caminhada cristã mais tenra do que a minha. Paulo ensina isso de uma forma muito magistral, né? Ele diz, eu posso abrir mão de certas coisas pelos mais fracos, em favor dos meus irmãos mais fracos. Ele diz, vocês que são mais fortes não deveriam acolher o mais débil na fé, o mais fraco na fé, para ficar discutindo opiniões, deveria acolhê-los em amor, em Cristo. Então ele diz, olha, se eu precisar parar de comer carne, se eu comer carne e escandalizo o meu irmão, eu abro mão, porque eu não quero fazer o meu irmão pecar, por que eu vou pecar contra a consciência do meu irmão? Então ele dá diversos ingredientes, nós não vamos descer essas particularidades, porque são coisas bem específicas, mas que ajudam muito nesse desenvolvimento da comunhão. Então a gente tem que olhar a igreja como uma comunidade real. Isso que Lídia estava lembrando. A gente entra aqui achando que está no céu. Mas aquele versinho que eu falei mostra a realidade, né? A esperança de viver com santos. Que maravilha a esperança de viver com santos na glória. Mas viver com santos na terra, aí já é uma outra história. É verdade. A gente tem que ter essa consciência, essa visão clara de que estar fazendo parte de uma comunidade é estar lutando pela comunhão. É uma disciplina. É algo para ser exercitado. E não algo que a gente chega e pega na prateleira espiritual. Não é um ataque a supermercado espiritual. Não é? Não é. É um exercício constante. Porque comunhão é um milagre que Deus vai operando em nós, e mais, Ele pode nos usar para operar esse milagre na nossa comunidade cristã. O Espírito Santo faz isso, né? É uma disciplina espiritual. Eu trouxe para vocês duas citações que eu achei belíssimas, muito apropriadas e que falam bem de perto para mim a respeito da beleza e da realidade da comunhão cristã. Então eu vou colocar aqui e vou pedir que alguém leia essa primeira para mim, para nós, né? Alguém pode ler? Lê mais alto, por favor. Escurece para a gente esse lado aqui, por favor, Kleber, para facilitar, né? Melhorou muito, né? Vamos lá, então leia, por favor, Ione. E tem a continuidade da citação. Outra pessoa para ler? Toda. Não, não é toda, é o T. Toda a igreja deveria fixar uma placa. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este lugar é somente para os que admitem ser pecadores. Verdade. Nessa frase é do Rick Warren. Do Rick Warren. Achei muito, muito preciosa. É verdade. A gente tem que abandonar essa ideia de que nós precisamos encontrar a igreja perfeita para amar a igreja perfeita. Não existe, né? Como?
Ah, sim, é uma versão. É. É uma versão, é uma paráfrase de Rick Warren, digamos assim, né? Uma outra frase, também mais antiga. Rick Warren é nosso contemporâneo, tá aí, né? Mais um irmão do meio do século, da primeira metade do século passado, Dietrich Bonhoeffer, escreveu isso. Alguém lê pra gente, por favor? Entendeu? Captou? Muitas vezes nós não queremos viver na comunidade, nós queremos viver no nosso sonho de comunidade. É muito diferente. É muito diferente, né? Então, a advertência do Dietrich Bonhoeffer, no livro que ele escreveu, Vida em Comunhão, é um clássico da espiritualidade. Dietrich Bonhoeffer foi um alemão, pastor luterano, que resistiu a Hitler. Ele fez parte de uma comunidade que se autodenominou Igreja Confessante, porque a igreja luterana ela foi cooptada pelo nazismo. Então, umas poucas comunidades resistiram, não aceitaram. E ele foi preso e foi executado poucos meses antes do término da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu muitas coisas, né? E nesse livro, Vida em Comunhão, ele escreve essa frase que é lapidar, que é verdade. Se a gente chega numa comunidade querendo viver o nosso sonho de comunidade, nós vamos destruir a comunidade. Porque a comunidade não é o sonho de nenhum de nós, a comunidade é o sonho de Jesus Cristo. E os nossos sonhos são sempre defeituosos. Porque nós projetamos a nossa imperfeição. Ou até mesmo o nosso sonho de perfeição é uma imperfeição. É uma falta de percepção da realidade. É claro que isso não dá justificativa para que nós não lutemos pelo exercício de uma boa comunidade. Isso não é justificativa, mas isso nos ajuda, nos dá anticorpos, vamos dizer assim, né? Nos ajudam a ser menos ingênuos, a ser menos infantilmente sonhadores, e nos faz entender, vou repetir isso várias vezes até vocês dizerem, para pastor, chega, já ouvi, já entendi, né? Que comunhão é um exercício de disciplina espiritual, não é uma coisa que acontece automaticamente, certo? Então, não é sem esforço. Por isso ele está no campo da disciplina. São disciplinas. Exercer comunhão é disciplina. Viver comunhão, lutar pela comunhão, ser agente de comunhão, desfrutar de comunhão. Comunhão, o exercício da comunhão, a comunhão é um exercício de disciplina espiritual. Não é algo que acontece automaticamente. Então, viver a comunhão, lutar pela comunhão, ser agente de comunhão, isso é um exercício cotidiano, né? A gente não deve amar os outros discípulos pelo que eles deveriam ser, na nossa opinião. E eu vou mandar isso tudo escritinho. Então, é um exercício de disciplina espiritual. Por isso está no campo da disciplina, né? É a primeira disciplina exterior. Isso. Então, nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos, não pelo que a gente acha que eles deveriam ser, mas pelo que eles são. Pecadores como eu, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pode colocar Alex Barbosa. Essa vai colocar embaixo, Alex Barbosa. Eu não quis assinar por questão de modéstia. Mas essa é a verdade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o exercício dessa disciplina. Como é que a gente pratica isso? Como é que a gente vivencia? Quando a gente vai falando de comunhão, muitas coisas vêm à sua mente, eu tenho certeza disto. Porque comunhão é uma coisa muito dinâmica na vida comunitária. Aliás, a própria palavra comunitária
tem a mesma raiz de comunhão. Então, uma coisa muito dinâmica, mas algumas coisas que ajudam a gente a ver isso com mais clareza e então passar a praticar isso de uma forma intencional. Veja bem, por que eu coloquei a comunhão como a primeira disciplina exterior? Porque ela está situada exatamente no campo de conexão entre as disciplinas interiores e as disciplinas exteriores. Várias disciplinas interiores, elas podem ser praticadas interiormente e exteriormente. Então vamos lá? Isso. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, uma tentativa de definição do que seja a disciplina da comunhão. Essa frase aí você pode colocar embaixo, Alex Barbosa. Essa frase aí foi o que fiz. Eu não copiei, não. A anterior não foi o que fiz, não. A anterior eu copiei de um outro pastor. Então, fiz uma adaptação do pastor, mas essa aí não, essa aí é original mesmo, né? Não faça isso não, isso é apropriação indébita, vou ter que pagar royalty, né? Mas diz que a originalidade, a originalidade é a fonte de você plagiar sem citar as fontes, né? Então veja só, alguém pode ler para a gente, alguém que não leu pode ler para a gente essa proposta de definição de comunhão, que é uma coisa super difícil de... Aliás, a comunhão como disciplina espiritual, tá? Alguém pode ler em voz alta, por favor? Calma, um de cada vez. É o engajamento intencional, persistente e eficaz, que pode ser feito individual ou coletivamente, mas que escolhemos conscientemente praticar ao lado de outros discípulos de Jesus. Então viram? Tem algumas palavras aí que são muito importantes para a gente entender. Engajamento intencional. Não é por acaso. Não é por hábito apenas, né? Mas é algo que eu faço intencionalmente. Eu estou me envolvendo nessas atividades intencionalmente, porque eu quero viver comunhão. Eu quero exercitar comunhão como prática da minha espiritualidade junto com os meus irmãos. Ela é persistente, porque haverá, na medida em que você intencionalmente se engaja, haverá muitas forças para te fazer desengajar. Então você precisa ser persistente, perseverante. Então é um engajamento intencional e persistente, atividades cristãs que podem ser feitas sozinhas ou continuamente, mas que escolhemos conscientemente praticar ao lado de outros irmãos. Então, eu escolhi conscientemente. Quando você vem para cá, você faz isso com intencionalidade, com a consciência de que você está crescendo junto com seus irmãos e irmãs. Então, para exemplificar isso aí, para ilustrar isso, eu separei algumas disciplinas, tanto interiores como exteriores, que podem ser, eu chamei de disciplinas possíveis de se exercitar na comunhão. Então veja bem, a comunhão, ela em si só é um exercício, uma disciplina espiritual, mas ela utiliza outras disciplinas espirituais como as suas engrenagens. Ela em si é uma disciplina, mas ela faz sentido na medida em que você utiliza outras disciplinas como parte integrante desse exercício. Então, vamos pensar em algumas disciplinas interiores que podem ser feitas comunitariamente. Eu coloquei, interiores, disciplinas interiores. Nós estudamos a meditação e o estudo como uma disciplina interior. Mas nós não podemos fazer isso comunitariamente? Nós costumamos fazer mais o estudo comunitariamente. Mas aqui estamos aprendendo a exercitar a meditação comunitariamente. Né? Quando a gente faz a Lectio Divina, é uma parada para meditação nas Escrituras, nós fazemos em grupo.
E aí depois temos a oportunidade de orar, de expressar o que aquilo significou para a nossa vida. Na comunidade. Outra disciplina interior possível de se fazer no exercício da comunhão. Adoração não é uma disciplina interior, querida. Não é. Adoração, a gente está falando adoração como parte da oração. Né? Mas é pessoal. Mas você já vai ver que não está errada não, tá? Jejum. Jejum pode ser feito comunitariamente? Pode? Não? Sim. Não pode? Não, o jejum é seu. Sem dúvida, é pessoal. Mas você pode fazer em coletividade, pode fazer com irmãos, porque isso até encoraja, né? Um encoraja o outro. A gente tem feito isso, tem exercitado isso no conselho da igreja. Toda vez que a gente tem uma reunião do conselho, eu propus para os presbíteros, aqueles que puderem chegar mais cedo, né? Meia hora mais cedo, para que fizessem um jejum a partir do almoço. Que suprimissem um lanche da tarde, é claro, aqueles que podem, porque tem gente que é diabética. Quando estudamos sobre jejum, já falamos sobre isso, né? Restrições de saúde que impedem ou desaconselham o jejum. Mas aqueles que podem, eu estou propondo, venha jejum, conversamos um pouquinho sobre o que nós já falamos aqui, né? E a gente vem e a gente ora juntos e depois no período de oração nós queimamos o jejum com um lanchinho. Né? Então, é comunitário, porque a gente se encoraja. A primeira vez que a gente fez isso no conselho foi muito interessante, porque a nossa reflexão juntos foi exatamente sobre jejum. Acabou sendo sobre jejum, porque não era um hábito da gente fazer isso. Confesso a vocês que nem para mim era um hábito. Eu tenho desenvolvido o hábito do jejum, não é um jejum diário, mas um jejum esporádico de alguns meses para cá. Quando comecei a estudar com mais vagar, com mais cuidado, as disciplinas espirituais, é que eu comecei a incorporar a minha própria vida. E eu compartilho com os meus irmãos, que são os meus parceiros de liderança da igreja, que são os presbíteros e o pastor Ivo, né? Então a gente compartilha isso. É uma maneira da gente construir comunhão entre nós, comunhão de propósito, de desejo de buscar a Deus juntos, né? E o jejum faz parte disso. Outro, esse é típico, né? É pessoal, mas não podemos orar coletivamente? Podemos orar coletivamente? Vocês já fizeram uma oração comunitária? Já fizeram uma oração comunitária? Sem precisar ler? Não estou falando do Pai Nosso, não. É uma oração, é um exercício muito interessante. Já fizemos poucas vezes aqui na igreja. É uma oração em que nós temos um momento de silêncio, a gente depois pode praticar isso. Eu estou deixando para colocar isso mesmo na parte das disciplinas exteriores, em que, de certa forma, nós até fazemos isso aqui na Lectio Divina. Quando eu digo, aqueles que quiserem podem orar, né, sobre esse tema, pode orar. Mas existe uma outra forma de orar em que, por exemplo, nós vamos fazer agora um momento de gratidão. Isso pode ser muito bem exercitado nas vigílias, nas reuniões de oração, é muito útil, né? Que nós vamos agora só agradecer. Então, cada pessoa tem a liberdade de agradecer por alguma coisa. Então, faça um agradecimento apenas para o Senhor. Eu te agradeço pela boa saúde que o Senhor me dá. Outro diz, Senhor, eu te agradeço pelos meus filhos. Senhor, eu te agradeço pelo trabalho. Então, e aí é uma oração só. Cada um cita um aspecto e no final alguém que fica planejado para fechar, geralmente é o pastor que faz isso, né? Aí ora e aí todo mundo diz em nome de Jesus, amém. Então, é uma oração só, feita na comunidade. Isso estabelece um elo muito grande, porque é muito comum você perceber, quando um está orando, o outro diz amém. Isso é uma coisa que é espontânea, não é aquele amém automático, não é o amém obrigatório. É a concordância na oração. É esse o espírito bíblico de concordância na oração, que a gente compreende as razões. Diga, Lídia. Como se fosse, né? Ou então, mesmo que seja uma coisa muito pessoal, eu te agradeço, Senhor, porque hoje o exame que eu estava esperando, o resultado saiu e deu tudo bem. Ora, é uma experiência da pessoa, mas a Bíblia diz que quem deve se alegrar com os que se alegram. Quando a gente
ouve essa oração, a gente pode se alegrar, né? Na oração e junto, de coração, agradecer a Deus, não porque me fez bem, mas porque fez bem a meu irmão, a minha irmã. Então isso cria um elo muito grande. Isso é exercício de comunhão cristã através da oração da comunidade. Esse é um método, né? Pode se desenvolver. Existem diversos outros métodos para serem praticados. Agora, existem também as disciplinas exteriores que são exercitadas na comunidade também. E aí, sim, Dalva, a adoração. Mas aí não é o aspecto particular da adoração, né? É o louvor, é o culto, né? É a celebração comunitária, a contemplação da beleza de Deus. Eu já fiz uma mensagem aqui sobre isso, né? Adoração, vendo a Deus com os irmãos. O tema foi adoração comunitária, vendo a Deus com os irmãos. Então, é a adoração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Já 5 minutos para falar. O serviço cristão, quando nos unimos, ou pode ser em grande coletividade ou grupos menores, mas para fazer um ato de serviço de amor em favor do próximo, né? É um exercício de comunhão cristã. Ações como a gente faz esporadicamente no Mais Que Palavras não ajudam a gente a se aproximar uns dos outros, inclusive, né? A gente aprende a trabalhar juntos, a servir ao Senhor juntos. Conhece isso, exato, conhece outras pessoas, isso é muito importante. E a confissão. Confissão como que a confissão é exercitada como uma engrenagem da disciplina da comunhão cristã? Como? Confessando uns aos outros. Como seria isso, Léo? Como é que seria isso? Isso é uma coisa que está um pouquinho esquecida na nossa prática, né? A gente vai falar sobre confissão, é uma das disciplinas exteriores, né? A gente aprender a fazer isso. A gente fica confessando para Deus e fica guardando as coisas que ficam remoendo no nosso interior. É importante termos pessoas de confiança, pessoas maduras, é claro, né? Pessoas maduras em Cristo, que possam ser, vou usar uma expressão católica, não fiquem escandalizados. Não é uma expressão católica, era usada na igreja católica. Precisamos ter nossos confessores, pessoas com quem a gente pode abrir o coração. Para a gente não parecer muito católico, a gente fala assim: é meu confidente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou é algo bem parecido, né? Confidente pode ser uma pessoa que simplesmente vai te escutar e às vezes não tem muito o que te dizer, né? Mas é importante a gente ter pessoas. Às vezes não tem nem o que dizer. Mas a pessoa tem que saber ouvir e tem que, no momento certo, lhe falar alguma coisa, né? Bom, mas esse é outro aspecto. Mas a confissão é importante. E às vezes, até coletivamente. É uma coisa que a gente também não deve usar como... deve ser usado com muita prudência, muita sensatez, porque até o próprio exercício da disciplina cristã, ela muitas vezes implica em confissão pública, né? Às vezes implica em confissão pública. Então isso é um exercício muito importante, é claro, para ser feito não sem cuidado, sem prudência, mas também faz parte, não é? Diga, Lídia. Mas a verdade é que existem graus de maturidade, né? Isso. É verdade. O fato é que o sacerdote, ele é considerado, eu estou falando no Antigo Testamento, é considerado um intermediário, né, entre Deus e as pessoas. Nós aprendemos que nós somos, pela graça de Cristo, transformados em sacerdotes. Então, a graça de Deus flui através das nossas vidas. E nós podemos fazer
esse papel de mediadores, não em termos de salvação. Não em termos de salvação, porque só existe um mediador que nos salva, que é Jesus Cristo. Mas podemos fazer o papel de voz de Deus para a vida das pessoas. Ora, nós não fazemos quando testemunhamos, quando partilhamos a fé, quando pregamos, quando compartilhamos Cristo com alguém, quando evangelizamos, não fazemos esse papel de boca de Deus? Também podemos fazê-lo quando estamos ouvindo uma pessoa que confessa um pecado para nós. Trazer para ele palavra de exortação, e exortação na Bíblia, admoestação na Bíblia é encorajamento. A gente tem a ideia de que a admoestação é bronca. Não, às vezes o encorajamento implica numa bronca, mas deve ser feito em amor, que tem todo um método para o exercício disto. Não é o nosso foco aqui. É só para a gente dizer que na comunidade cristã a gente precisa aprender a resgatar essas coisas, porque isso promove comunhão entre nós, né? Realmente, fala ali, Maria. Sim, isso é importante, a remuneração, né? Isso é, em grupos menores, isso faz sentido, isso é mais fácil da gente exercitar. O que acontece, queridos e queridas, é que aconteceu um fenômeno muito triste, especialmente na igreja ocidental. Falo da igreja ocidental porque eu conheço a cultura ocidental, não conheço a cultura oriental em detalhes. Mas na medida em que a sociedade se foi privatizando a vida, os cristãos também foram privatizando a espiritualidade. Aconteceu uma coisa curiosa. Nessa vida ocidental individualista, contaminou todo mundo. A gente vive numa sociedade em que é a minha vida, é a minha individualidade, é a minha privacidade, ninguém tem nada a ver comigo, só tem a ver comigo se eu quebrar uma lei, né? Se eu for fora da lei. A lei existe para estabelecer os limites da individualidade. Como diz aquele ditado, a minha liberdade termina quando começa do outro. Isso é lei. Isso é um conceito legal. Mas o conceito de Cristo não é esse. O conceito de Cristo é diferente. O que acontece é que, por conta dessa privatização da vida, muitos crentes andam e sofrem solitários porque se habituaram a expressões, veja que coisa, tipo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não é? Esse é um ditado que brota dessa privatização da vida. Então, se a gente olha a oração de Jesus em João 17, a oração sacerdotal de Cristo, se a gente olha isso com atenção, nós vamos ver o quanto esse pensamento atual está longe do que Jesus queria para os seus discípulos. Jesus queria proximidade, queria interação, queria que os seus discípulos fossem um, assim como ele é com o Pai. Que sejam eles um comigo e entre eles, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. É o que diz a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Então, por causa disso, a gente estranha certas práticas comunitárias que são muito úteis e muito profundas, né? Como citou aqui a oração coletiva, que não é comum. A oração coletiva nas igrejas evangélicas hoje na verdade, é uma Babel, em que todo mundo ora em voz alta ao mesmo tempo e, infelizmente, não há senso de unidade. Cada um faz a sua oração particular em voz alta. Isso não é comunidade, né? Isso não é expressão de comunidade. Isso é oração pessoal. Eu posso fazer em casa. Oração comunitária, os meus irmãos precisam entender o que eu estou falando para falarem um amém comigo, para viverem a oração comigo, né? Por isso Paulo criticava as línguas em Corinto, né? Porque as pessoas ficavam muito preocupadas em falar, não preocupavam em viver a comunidade. Diga, Lídia. Não, não é errado, não. Não é errado, não, pelo contrário. Não, pode ser.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente... Esse é um estilo de Lectio Divina. É o que a gente está fazendo aqui toda quinta-feira. A gente lê eu tenho escolhido até mais salmos do que outros livros, né? Então, a gente escolhe um pequeno texto bíblico, um versículo, e eu leio, a intenção é exatamente essa, que a gente medite e ore, faça nossa oração particular em cima daquilo. E depois, quem quiser expressar a sua oração, o que o salmo falou ao seu coração através de uma oração, pode fazer. Não há nada errado. Mas a gente estranha prática como oração comunitária, como a confissão pública, né? Que está na Bíblia. Que está na Bíblia. Né? Exatamente. Compulsão. Exatamente. Não, isso daí é doentio. É doentio. Faz isso porque é padrão, porque é obrigatório. Isso é doentio. Então, até por conta desses mau usos, a nossa primeira reação é de rejeitar essa ideia. Mas não é porque a coisa é feita de forma errada, com motivações erradas, que a gente vai pegar e descartar. O que a gente tem que fazer é resgatar o conceito bíblico com que isso é feito, né? Então, a gente tem diversos motivos, diversas justificativas para a gente reagir, para a gente não exercitar isso. Mas quando a gente pratica isso, né? Exercita experimenta esse tipo de prática, dentro daquele equilíbrio que o Espírito Santo orienta a gente a exercitar, com sensatez, com obediência às Escrituras, com espírito de amor, essa experiência mostra que ela é muito rica, ela é muito enriquecedora e é muito libertadora para a gente também. Então, são coisas que são muito importantes, a gente resgatar esse tipo de experiência na nossa vivência comunitária. Não sei se vocês têm percebido, mas aos poucos eu tenho procurado introduzir isso nas nossas experiências aqui. A quinta-feira é mais fácil fazer porque nós somos um grupo menor, mas aos poucos a gente vai fazendo isso na igreja no domingo, né? Quando, por exemplo, no culto da noite, eventualmente, em vez de termos uma oração, eu digo, vamos orar em duplas, né? No seu banco, ore pessoalmente, para exatamente dar essa percepção de interação, de comunhão cristã, a gente desenvolver isso comunitariamente. É claro que a reeducação, a gente sair de um modelo não muito rico, né? Um modelo com menos variantes, porque presbiteriano tem medo de variar, né? Presbiteriano tem medo de fazer coisa nova porque acha que coisa nova é fora da Bíblia. E aí nós perdemos as coisas ricas da Bíblia. É uma ironia até, né? Então, mas quando para a gente mudar esse modelo mais restrito para um modelo mais rico, com equilíbrio, com sensatez, é uma caminhada que não deve ser corrida, porque as pessoas se assustam com coisas novas, né? As pessoas se assustam. Então a gente vai... o novo amedronta, porque é desconhecido. Mas a gente vai falando devagar, aos poucos, e mostrando que é viável, é possível, feito com sensatez, com equilíbrio, com moderação, com amor, dentro daquilo que a Bíblia mostra, que o Espírito Santo nos orienta, né? Não é assim. Eu não queria fechar sem antes falar 3 a 5 minutinhos sobre, talvez não temos mais slides, mas eu queria falar com você sobre uma coisa que é muito importante, que é a questão do culto. O culto comunitário é uma expressão muito, muito importante de comunhão coletiva. Muitas vezes as pessoas não compreendem com clareza o sentido do culto comunitário. Um bom culto, ou melhor, um bom culto não, para que a gente a precisão das palavras é muito importante. Uma boa experiência de adoração comunitária requer uma boa teologia do culto. Dificultei? Assustei? Já falei para vocês que a gente está estudando aqui, a gente está fazendo teologia juntos, né? Então, a palavra teologia assusta, mas não se assuste mais não, fique vacinadinho, vacinadinha, né? Então, requer uma boa teologia do culto. O que é a teologia do culto? É a gente saber por que nós fazemos aquilo da forma como fazemos e ter um bom fundamento bíblico para isso.
Isso é teologia do culto. Não é a gente reunir, vamos fazer o que der na telha, o que a gente quiser fazer. Ou vamos reunir e só pode fazer 3 coisas. Nem de um jeito, nem de outro. Mas a gente saber ter princípios muito sólidos que dirigem o nosso culto. Então, é claro que a disciplina da comunhão cristã ela não pode ser limitada a um evento, a um tipo de evento apenas, né? Então, ela é muito ampla, vimos aqui de diversas maneiras, mas o culto comunitário é muito importante porque ela pode ser exercitada de uma forma mais ampla. Então vejam bem, o culto acontece quando a gente se reúne em comunidade para buscarmos a Deus juntos, para celebrarmos a presença dele no nosso meio. Eu não preciso explicar para vocês o que é. Mas, como é que a gente exercita no culto comunitário a comunhão como uma disciplina de espiritualidade comunitária? Então, o culto comunitário, ele vai, não, sem problema, hoje aqui as interrupções acontecem. O culto comunitário, ele tem várias formas. As liturgias, né, a forma do culto, a gente chama de liturgia. Todo culto tem liturgia, mesmo que seja uma liturgia louca, né? Todo culto tem liturgia. Em qualquer lugar, em qualquer igreja tem uma liturgia, mesmo que seja louca. Mas a liturgia, ela pode tomar diversas formas, dependendo da tradição cristã daquela igreja, daquela comunidade, depende das ênfases, depende até mesmo da cultura local, da cultura geográfica. Um culto numa igreja presbiteriana na Nigéria é diferente do culto numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Obrigado, meu irmão. Que, por sua vez, é diferente do culto da igreja presbiteriana no Brasil. Embora a igreja presbiteriana no Brasil tentem de todo jeito reproduzir o culto da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, né? Graças a Deus a gente já está podendo quebrar alguns paradigmas sem muito susto, sem muito medo. Como, por exemplo, usar terno, né? Pastor usar terno, não é obrigatório usar terno. Aqui não é mais obrigatório usar terno, porque vivemos num país tropical, né? É claro, mas também quem quer usar terno, nenhum problema. Isso não é o mais importante. Mas ela assume, a liturgia, ela assume variações, os cânticos, as orações, elas podem variar. Embora isso aconteça culto a Deus, é quando nós nos reunimos para expressar a nossa gratidão, nossa oração, nossa adoração, os nossos pedidos, celebrar a presença de Deus no nosso meio. Um aspecto, e também, é claro, né, receber a palavra, participar dos sacramentos, que são partes integrantes do culto. Agora, há um aspecto essencial do culto, é que o culto é comunitário. O culto é comunitário. Como ele é comunitário, ele precisa oportunar às pessoas a chance de poderem se expressar. Expressar a sua devoção, de acordo com a sua particularidade, no meio da comunhão cristã. Então, uma das diretrizes que a gente dá para os nossos cultos aqui na igreja é que nos nossos cultos conjuntos, vamos dizer assim, que são os cultos dominicais, nós não temos um culto jovem, um culto criança, um culto para os mais velhos. Não, nós temos o culto da comunidade. E a gente procura fazer esse equilíbrio, né? Tem o canto coral, tem os cânticos mais modernos, tem os hinos do inário, temos o teclado, temos o nosso órgão, temos a bateria, enfim, as expressões, nós podemos recitar o credo dos apóstolos,
como podemos botar um vídeo que vai nos esclarecer alguma coisa. Então, o culto, ele tem uma... A linguagem do culto é a linguagem que Deus deu a cada adorador. Então, a gente procura não fazer um corte nos nossos cultos comunitários, mas fazer do culto um espaço onde todos possam participar e ver que nós fazemos parte de uma família cristã, de uma comunidade, onde existe o bebê e a bisa, convivendo no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma família. Essa é a diretriz principal dos nossos cultos aqui na igreja. É claro que os jovens têm seu espaço particularizado, quando eles fazem o proclamai, não é? É o que a gente chama de um culto jovem. Aí é o espaço deles, focado neles. Mas quando estamos juntos, o culto é inclusivo, né? É inclusivo. Deus deu diretrizes para nós, como nós devemos prestar o culto a Ele, e Ele nos deu a oportunidade de expressarmos na linguagem que Ele nos concedeu. Um exemplo para vocês, que é um assunto muito controverso em diversas igrejas. Não para mim, mas é um assunto controverso em diversas igrejas. Dança no culto. Dança no culto. Já ouviram falar disso? Não, na África não. Não é esse conceito. Ah, bem lembrado. Não é esse conceito de dança no culto. Na África, eu vi isso, sabe onde? Na Inglaterra. Uma coisa muito engraçada. Passar as férias e tive a oportunidade de ir a Londres e fomos na capela de Wesley. A igreja que John Wesley pastoreou. Coisa interessantíssima. Uma igreja muito formal, metodista. Tá bom, queridos, claro. Muito interessante a igreja lá, muito formal, mas naquele dia um senhor estava fazendo 80 anos, mas era um senhor imigrante de Gana, na África. E ele trouxe a família dele, devia ter umas 40 pessoas da família dele. Gente veio de Gana para comemorar os 80 anos do patriarca. E eles fizeram um coral da família. Então vocês imaginem, naquela igreja repleta de cabeças brancas, cabeças e peles brancas, né? Um coral, na hora que foi dada a oportunidade, as senhoras da família dançando lá na frente, cantando e dançando lá na frente, e chamando as pessoas para dançar. É normal do africano fazer isso, né? Fazer o convite. Então, eu achei belíssimo. O sangue negro aqui na minha veia, porque eu tenho ascendência negra também na minha família, embora seja esse branco escritório, né? Começou a vibrar, deu vontade de dançar junto com eles, mas não é... Não, porque eu era visitante, aí podia pegar mal, né? Respeitei a cultura local. Mas não é esse tipo de dança, porque esse tipo de dança é uma expressão de adoração, de alegria cristã. Mas eu estou falando aquela ideia das pessoas, né, que vão fazer balé, dança esvoaçante, né? Dança, vamos dizer, tipo show. Eu não estou nem falando que a intenção desses irmãos é dar o show, coreografia. Não, eu não estou falando de coreografia, é diferente. Vou explicar por quê. A dança, veja bem, tudo que acontece no culto precisa ser expressão comunitária e colaborar para a compreensão da mensagem, seja lá o que for, né? A mensagem pode inclusive ser cantada. Mas muitas dessas danças, eu não estou falando de coreografia, estou falando de dança, muitas dessas danças, elas são movimentos do corpo. Movimentos do corpo. O bailarino, o dançarino, sabe como se movimentar, só que é uma expressão dele. É uma expressão dele. Ele está tendo a liberdade de adorar a Deus. Eu não vou dizer que o meu irmão, minha irmã, não está adorando a Deus. Não vou dizer. Mas é uma expressão da pessoa. E o culto não é da pessoa. O culto é comunitário.
Em que lugar eu compreendo a validade de uma coreografia? Como, por exemplo, quando, por exemplo, aquela coreografia vai ser usada como um instrumento de ensino. De ensino. Eu já vi isso acontecer. Eu mesmo, na Ilha do Governador, nós fizemos uma semana, uma feira de missões, uma semana de missões. Se concluiu com o culto da noite de domingo, em que foi feita uma coreografia, uma música que falava de missões. As pessoas entraram vestidas com roupas típicas de diversos países. A coreografia falava de levar Cristo às nações, então os movimentos falavam disso. Tinha até um globo, um globo terrestre. Então, a coreografia foi usada como instrumento de ensino e não como um movimento de brado, como um balé apenas. Mas foi um recurso para ensinar, foi um recurso pedagógico. E aí fala o professor, né? Nesse dia do mestre, que é hoje, fala aí o espírito professor falando. A gente ensina com diversos recursos, de diversas maneiras. E nesse caso, a coreografia focada, intencional, apropriada, ela coube no espaço do culto comunitário. Por quê? Estava comunicando algo com clareza para as pessoas. Não era uma expressão particular. Pelo contrário, um talento de um grupo de pessoas sendo posto a serviço do ensino das Escrituras. Então, nesse ponto, ele cabe. Mas tudo depende da teologia. Do que você tem. Então, acima de tudo, o culto precisa ser isso. Precisa ser um espaço inclusivo. O espaço em que as pessoas participem. E isso ajuda a gente a desenvolver um senso de comunidade. Um senso de eu não vou para assistir o culto. Que é uma expressão tão comum da gente ouvir. Eu não vou assistir o culto hoje não. Hoje eu vou assistir o culto. Não, mas culto não se assiste. Você assiste uma peça, você assiste um filme, você assiste um espetáculo. Culto você participa. Você é parte. Vamos dizer assim, você faz parte desse show. Né? Por quê? Porque onde é que está a plateia? A plateia está lá em cima, né? Para a plateia de um só. Somos todos nós apresentando abre aspas, né, muitas aspas, um espetáculo para agradar a plateia de um só. Esse é o sentido de culto, prestar adoração. Então ninguém pode ser espectador. É claro que quem não é de Cristo acaba sendo espectador e sendo alvo não do ato de culto, mas do ato de proclamação que o culto faz. De anúncio de Deus que o culto faz. Então, é nesse sentido que o culto comunitário é um instrumento precioso, importante para o nosso desenvolvimento de comunhão. E eu diria que uma igreja pequena como a nossa pode usar isso de forma potencialmente rica, porque os movimentos são bem viáveis, bem possíveis e são naturais entre nós, né? Então, há muitas outras coisas para falar sobre a prática da disciplina da comunhão, mas ficam esses pontos para nós aqui, tá bom? Então, na próxima semana, viremos com uma outra disciplina, que eu não estou me lembrando qual é de cabeça aqui, mas eu acho que é a adoração, se me falha a memória, é a adoração, certo? Então, quinta-feira nos voltamos ao nosso estudo. Vamos ficar de pé?